Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nós vamos cantar a música Dentro de Você e fazer a prece para iniciarmos. Dentro de você, veja agora, comece a crer. Não importa o tempo a passar, as dificuldades hão de cessar. Olhe para o céu, reflita na beleza deste véu. Procure um amigo, seja onde for, presenteie com todo o seu amor. Na vida tudo passa, o Senhor Jesus nos abraça. Em cada um de nós, a semente de um dia melhor frutifique e verá o amor como luz a brilhar. Você pode doar e fazer a paz perdurar. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar. Oh, 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 Senhor Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome, para mais este momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Possamos nós, neste momento, recebermos em nossos lares nossos amigos espirituais, renovando os nossos propósitos de crescimento e de trabalho. Que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança se mantenham firmes em todos os momentos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando continuidade às palestras virtuais de nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, vamos hoje refletir sobre a passagem evangélica Jesus acalma a tempestade. Essa passagem é narrada pelos evangelistas
Lucas, Mateus e Marcos. Vamos tomar como base o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Vamos primeiro fazer a nossa prece, pedindo o amparo do alto. Jesus, divino amigo, nosso Mestre e Senhor, rogamos como sempre o teu amparo, a tua bênção, para que prossigamos sempre no propósito de aprender e servir. Pedimos, Senhor, que o teu amor envolva todos nós, fortalecendo-nos nas lutas de cada dia, para que consigamos, com serenidade e equilíbrio, vencer as tempestades, superar os obstáculos e, com perseverança e fé, caminhar sempre no propósito da elevação de nossa alma. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Vamos ler primeiro a passagem, para depois refletirmos sobre os ensinamentos que ela nos traz, ressaltando que o nosso objetivo aqui é buscar o sentido espiritual dessa passagem evangélica, buscando aprender as lições do Senhor, trazendo os seus ensinamentos para o nosso íntimo, no propósito de aprendizagem e de vivenciação. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se a bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Vamos procurar refletir sobre esses versículos, buscando tirar o espírito da letra, buscando o seu sentido espiritual, os seus ensinamentos. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E aconteceu que num daqueles dias,
é indefinido. Não é um dia certo ou determinado. Pode acontecer a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer momento da nossa vida. Nós nunca sabemos ao certo o momento que virão as tempestades da vida, as provações, os momentos de testes. E sendo assim, devemos sempre estar preparados para enfrentar os momentos difíceis da vida, as circunstâncias adversas, as dificuldades e os problemas, com ânimo, serenidade e equilíbrio. Como não sabemos quando virão esses acontecimentos de aferição de valores, devemos nos preparar desde já na postura cristã para quando chegar cada um desses momentos, dessas dificuldades, dessas situações adversas, possamos encará-las e superá-las com fé, perseverança, equilíbrio e serenidade. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda. Entrou ele no barco. Barco simbolizando para nós a nossa posição diante da vida, a nossa postura diante dos acontecimentos, a nossa condição evolutiva. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele diz que Jesus entrou num barco e outros barquinhos o seguiram. Vemos aí, então, que barco simbolizando a nossa posição individual diante da vida, a nossa posição evolutiva. Há barcos de diversos tamanhos, de diversas qualidades, conforme a posição de cada um. E Jesus entra sempre no nosso barco, a nos direcionar, a nos sugerir com o seu Evangelho condutas serenas e firmes. E se vários barcos o seguiram, revela também para nós que nossas ações, que nosso comportamento, que nossa postura diante da vida afeta também outros seres. Nossas ações, nossos comportamentos afetam não só a nós, mas aqueles que convivem conosco.
barco, os diversos barcos, cada um no seu tamanho, na sua condição, simbolizando também a humanidade. Porque Jesus entrando no barco de nossa vida, Ele sendo o Mestre e Senhor de todos nós, Ele está a nos orientar a toda a humanidade, a todos nós, com seus ensinamentos, com seu evangelho de amor, conclamando-nos sempre para passarmos para outra banda, para o crescimento espiritual. Então Jesus, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos. Discípulos somos todos nós, que buscamos o Senhor, que estudamos o seu Evangelho, que nos esforçamos em seguir os seus ensinamentos. E disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. Lago, o mar, ali era o mar da Galileia, o lago da Galileia de Genezaré. Lago ou mar simboliza o mar da nossa vida. A água, simbolizando a reencarnação. O mar, simbolizando os acontecimentos de nossa existência. O mar da nossa própria vida, da nossa própria existência. E o barco navegando pelo mar da vida. De acordo com a postura que adotamos, com o esforço que fazemos, com a direção que damos à nossa vida. E disse-lhes: passemos para outra banda do lago. Banda do lago. A banda em que nos encontramos e a outra banda do lago. A nossa banda é a nossa posição individual, pessoal, simbolizando aquilo que somos, refletindo aquilo que conhecemos e como nos comportamos na vida. A nossa banda é a banda que nos é cômoda, ou a banda daquilo que já conquistamos em termos de evolução. Passar para outra banda é passar para a outra margem que ainda não conhecemos ou que ainda não conquistamos, que ainda não alcançamos em termos evolutivos. Então Jesus disse aos discípulos: passemos para outra banda do lago. Passemos para outra banda do lago. Evolução. Buscar o crescimento espiritual.
buscar o aprendizado, conquistar novos valores, novos conhecimentos, adotarmos novas posturas mais edificantes, simbolizando a caminhada evolutiva também. Passar para outra banda, buscar novos princípios, novos conceitos, novos conhecimentos, buscar no plano dos ideais, dos princípios novos, novos conhecimentos, novos valores, exigindo esforço pessoal na aquisição do crescimento. Passar para outra banda do lago. É o que devemos sempre estar fazendo, porque a nossa existência tem o propósito, a finalidade de aprimoramento de nossa alma, de sublimação do nosso espírito, de aperfeiçoamento de nós mesmos. Então devemos estar sempre buscando passar para outra banda, partir do que já conhecemos, do que já conquistamos, do que já somos, buscando o aperfeiçoamento, buscando a melhoria, buscando aquilo que ainda não somos, esforçando-nos para conquistar o outro lado, novos degraus, novas posições evolutivas. E Jesus no barco, com o seu evangelho, os seus ensinamentos, sendo o roteiro seguro. Jesus no comando de nossa vida. E partiram. Dinamismo. E partiram. Não ficaram parados. Não ficaram acomodados. Partiram para o outro lado, para outra banda. Muitas vezes na vida, nos acomodamos. Ou ficamos parados à margem do caminho. Mas é preciso sempre esse dinamismo, essa dinâmica de buscar sempre novos valores, nova condição evolutiva, novos aprendizados. Partir. Necessitamos estar sempre partindo para outra banda, para que possamos galgar novos degraus em termos evolutivos. E navegando eles, adormeceu. Enquanto os discípulos navegavam, Jesus adormeceu. Navegando, simbolizando para nós o nosso caminhar durante a vida. O nosso barco navegando nas águas do mar da vida. E Jesus adormeceu. Jesus adormeceu. É preciso
sobre isso. Navegando eles, nós estamos em evolução. Jesus adormeceu. O adormecimento, de um lado, pode simbolizar a segurança do Mestre, a calma e a segurança do Mestre. Mas devemos pensar também em Jesus em nós, em Jesus na nossa intimidade. Será que Jesus está dormindo? Ou seja, na nossa intimidade, no nosso movimento no barco da vida, onde está Jesus? Como ele está? Nós o deixamos dormindo. Jesus aí simbolizando todos os seus ensinamentos, todo o evangelho de amor. Na nossa navegação no barco, no mar da nossa existência, os princípios nobres, os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho de amor está dormindo na nossa intimidade? Ou nós o mantemos acordado em nosso íntimo? É uma reflexão que devemos sempre fazer. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E sobreveio uma tempestade de vento. Em Mateus, no versículo 24, encontramos: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Se o mar simboliza a nossa existência, os diversos acontecimentos da nossa vida, nem sempre navegamos em águas calmas na nossa vida. Há momentos de tranquilidade, de calmaria, mas há também aqueles momentos de mar revolto, de ondas agitadas, de ventos fortes, de tempestade. Sobreveio uma tempestade de vento no lago. Tempestade aí simbolizando os momentos mais difíceis, as provações às vezes mais ásperas, mais duras, mais difíceis. As situações de perigo. Tempestades. Simbolizando também esses momentos mais ásperos, mais difíceis, momentos de testemunho, de aferição de valores. O vento forte, significando as sugestões da vida, as diversas linhas de sugestões.
Esses ventos podem ser aqueles ventos da renovação, do despertar. Podem ser sugestões de construções novas e belas. Esses ventos, essas sugestões, essas diversas sugestões que recebemos na nossa existência, podem ser úteis, podem ser boas. Há diversos tipos de sugestões, há diversos tipos de ventos que assopram no nosso íntimo, exigindo seleção, exigindo cuidado e vigilância. Seleção. Acolher aquilo que é bom em termos de evolução. Acolher as sugestões equilibradas, saudáveis, que nos impulsionem na transformação moral, na redenção de nossa alma. Mas há também aquelas sugestões, aqueles ventos que às vezes destroem belas oportunidades de trabalho, belas oportunidades de conquistas. Necessária, então, a vigilância e saber selecionar aquelas linhas sugestivas que nos impulsionem adiante no aperfeiçoamento de nosso ser. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então temos a água e vento, as diversas circunstâncias da vida. A água simbolizando o somatório das nossas experiências. E o vento, as sugestões mentais. Mas sobreveio essa tempestade. Nos momentos mais difíceis, das provas mais ásperas, nos momentos de testemunho, em que o discípulo necessita estar preparado para enfrentar com serenidade, calma, tranquilidade, fé e perseverança no bem. E enchiam-se d'água estando em perigo. Comportamento de cada um de nós diante dos diversos acontecimentos da vida, principalmente aqueles momentos mais tormentosos, mais tempestuosos, exigindo que estejamos desde já preparados para enfrentá-los com equilíbrio e serenidade. Mas muitas vezes essas tempestades nos abatem, destruindo às vezes nossos propósitos superiores, causando abatimento, desânimo, muitas vezes revolta e desespero. Principalmente quando Jesus está dormindo no nosso íntimo. Quando deixamos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, dormindo no nosso interior. Essas tempestades ficam mais difíceis de enfrentar.
É preciso lembrar que existem aquelas tempestades exteriores que impactam em nossa vida. E a humanidade hoje passa por uma tempestade, por exemplo, da pandemia do Covid-19. E como cada um encara, como cada um enfrenta essa tempestade. Com fé, serenidade e equilíbrio, calma e esperança. Ou com desespero, revolta, desânimo. É a condição de cada um. Mas existem também, lembrando ali, ainda quanto a essas tempestades exteriores, que vivemos no mundo de provas e expiações na fase de transição evolutiva, em que somos chamados a todo momento à aferição de valores e ao testemunho cristão. Mas existem também aquelas tempestades íntimas, as tempestades das nossas imperfeições, das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos instintos negativos, dos sentimentos inferiorizados, que também precisamos encarar e vencer. Mas para que o consigamos, é preciso que deixemos Jesus acordar em nosso íntimo, com o seu evangelho e os seus ensinamentos. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Em Mateus, capítulo 8, versículo 25. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E muitas vezes perecemos diante das tempestades exteriores ou interiores na nossa existência. Perecemos por quê? Porque deixamos o Mestre dormindo dentro de nós. Porque nos esquecemos de utilizar em nossa vida os ensinamentos do Cristo. Porque olvidamos das mensagens de Jesus, das lições de Jesus. Perecemos muitas vezes porque os princípios nobres, localizados no superconsciente, permanecem adormecidos e damos vazão aos instintos e ao homem velho que habita o nosso inconsciente, o nosso mundo íntimo. Deixamos que as tendências negativas, que os erros do passado se repitam e recapitulamos nos erros. Por isso, muitas vezes perecemos. Porque não acordamos Jesus. Porque não lembramos de vivenciar, de aplicar a nossa conduta o Evangelho do Cristo. Por isso, muitas vezes perecemos. Diante das tempestades exteriores, dos acontecimentos de maior dificuldade.
como perecemos, deixando Jesus adormecido em nosso íntimo, diante das nossas imperfeições e paixões. E os discípulos, aproximando-se, despertaram Jesus. Nesses momentos, precisamos nos aproximar de Jesus e despertá-lo, aproximar, buscando a sintonia superior, buscando os ensinamentos de Jesus para acalmar a nossa tempestade íntima. E os discípulos aproximar de Jesus, buscar Jesus, para que Ele nos auxilie e nos conduza por um caminho melhor, para que Ele nos fortaleça na fé e na esperança nos momentos mais difíceis. E aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Despertai Jesus. Despertai Jesus em nós mesmos. Despertai Jesus buscando a vivência evangélica. Despertai Jesus refletindo sobre os seus ensinamentos e procurando aplicá-los no nosso dia a dia. Senhor, salva-nos que perecemos. E só assim, aproximando-se do Evangelho, buscando Jesus, despertando os ensinamentos de Jesus que muitas vezes estão adormecidos em nossa intimidade, despertando Jesus em nosso íntimo, conseguiremos nos salvar diante das tempestades da vida. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se a bonança. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se a bonança. Temos aqui o fato ocorrido no Evangelho, narrado pelos evangelistas. Fato real acontecido. Jesus repreendendo o vento e a fúria da água. Jesus com a sua autoridade moral, repreendendo as forças da natureza. E nós sabemos sobre a atuação dos espíritos na natureza. O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, nos fala exatamente sobre a intervenção dos espíritos nos acontecimentos da natureza. Jesus repreendendo o vento e a fúria da água no fato acontecido. Jesus, com a sua autoridade moral, com o seu conhecimento, tinha e tem condições de atuar sobre as forças da natureza, diretamente ou dando ordem a outros discípulos que atuam sobre as forças da natureza. E cessaram e fez-se a bonança. Mas o que nos interessa aqui é o sentido espiritual, é o ensinamento dessa passagem evangélica. E aí, Jesus, levantando-se, repreendeu a fúria
o vento e a fúria da água. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus levantando. É preciso que levantemos Jesus no altar da nossa intimidade. E o que é levantar Jesus no altar da nossa intimidade? É vivenciação cristã. É testemunho. É a aplicação à nossa conduta dos ensinamentos do Cristo. O que exige renovação interior, transformação moral. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando erguemos Jesus no altar da nossa intimidade e do nosso coração, através da vivência prática, do testemunho cristão, nós nos capacitamos para atravessar as tempestades da vida, os momentos tumultuosos, tormentosos, com calma, serenidade, nos colocando acima das tempestades no sentido de acalmar ou de ter calma íntima e serenidade íntima para enfrentar esses momentos difíceis. Levantar Jesus no altar de nossa intimidade, levantando Jesus em nós, em nosso íntimo. Nós acalmamos as torrentes tormentosas das paixões, dos vícios e das imperfeições. E nos capacitando através da vivência cristã, perseverante e contínua, as tempestades da vida não nos abaterão, não nos desanimarão, não impedirão a nossa caminhada serena. E cessaram, e fez-se a bonança. Por que fez-se a bonança? Porque o cristão verdadeiro, autêntico, aquele que testemunha o Evangelho no seu dia a dia, na sua conduta, por maiores sejam as dificuldades do caminho, por maiores sejam as adversidades da existência, a bonança íntima da paz da consciência, da tranquilidade e da serenidade permanece. E nós vemos muitas pessoas que atravessam os momentos mais tormentosos, as provações mais ásperas, com uma tranquilidade íntima, com uma serenidade, como que nada as abatesse. Por quê? Porque ergueram-se na fé e na esperança, com Jesus no comando das suas vidas, através da vivência cristã. Já tem Jesus desperto, vivo na sua intimidade.
E disse-lhes: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É uma pergunta dirigida a cada um de nós. Onde está a nossa fé? Qual o tamanho da nossa fé? Será uma fé verdadeira? Ou será morta? É uma pergunta que devemos sempre fazer a nós mesmos. Onde está a nossa fé? Porque fé é uma construção do tempo. Uma construção do tempo. A fé raciocinada. Aquela fé que acredita porque compreende. É uma aquisição íntima, individual de cada um. Qual o tamanho da nossa fé? A nossa fé é só de palavras? Ou a nossa fé é a fé operante, viva, que age, que constrói, que permanece vigilante? Cada um de nós pode responder por si mesmo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40, intitulado Tempo de Confiança, ele nos fala sobre essa fé, comentando exatamente essa indagação do Cristo. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas 8, 25. E esclarece Emmanuel: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente
com as lições recebidas. Devemos demonstrar a nossa fé exatamente nesses momentos mais difíceis, nos momentos de calmaria. É fácil falar em fé, mas é no momento das dificuldades maiores que demonstraremos a nossa fé. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Em Mateus, no capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma pergunta. Que homem é este? Podemos dizer, é o Filho do Homem. O homem renovado. Que homem é esse? É aquele que venceu a si mesmo, através do esforço da transformação moral. Que homem é esse? Indaguemos a nós mesmos. Jesus, o Filho do Homem, indicando-nos um instrumento renovador que devemos operar em nosso íntimo. Podendo simbolizar os instrumentos de renovação, de transformação moral. De sublimação espiritual. Para terminar, vamos ler aqui uma citação de Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, recordando a tempestade do mar da Galileia. Merece que examinemos o mar da nossa alma e a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz adormecido sem que as nossas ações o despertem. Que homem é esse? É a ação renovadora. Entendemos? E também Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: Jesus tinha e tem poder sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Também se preocupava com as tempestades do coração, esses tormentos que envilecem o ser humano
e o levam a situações lamentáveis. No lago ou mar da Galileia, fora-lhe fácil aplacar as fúrias, ordenando aos seus agentes que as fizessem cessar, o que logo aconteceu. Para as tormentas do coração, propôs inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei de amor, propondo um mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários, para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Ofereceu igualmente o equipamento apropriado para a imersão no abismo de si mesmo, que é o escafandro do esforço pessoal. É muito fácil a vitória externa, aquela que diz respeito à relação com os outros. Nada obstante, o audacioso empenho para descobrir as imperfeições e trabalhá-las. Eis o desafio que todos enfrentam. O seu propósito tem sido, desde aqueles já algo remotos tempos, a conquista da paz do coração. Chegamos assim ao término das nossas reflexões de hoje, rogando a Jesus que nos auxilie a vencermos as tempestades íntimas das paixões, das imperfeições, para que consigamos levantá-lo no altar da nossa consciência, no altar do nosso coração, através do esforço perseverante na vivência cristã, no testemunho diante dos momentos difíceis da vida. Que a paz do Senhor envolva todos nós, agora e sempre, fortalecendo-nos no embate da vida, na caminhada evolutiva. Que assim seja.